Eu saudo a todos os amados ouvintes na paz do Senhor Jesus. E para nossa meditação, o nosso texto está baseado no capítulo 11 de São João. Vejamos o que está escrito. Fala lá, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Sabe, amigo ouvinte, talvez você esteja se questionando: pode as pessoas a quem Jesus ama ficar doente? Podem as pessoas que vivem uma vida de comunhão com Cristo serem atingidas pela dor e até pela morte? É bíblico dizer que se você está doente, Jesus não está com você. Talvez você esteja se questionando, perguntando em relação a esse fato. Sabe, em uma ocasião, Paulo, falando de um problema físico que carregava, disse: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que eu o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você pode verificar isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, do verso 8 e 9. Paulo teve que conviver o resto da vida com aquele problema físico. Isso quer dizer que Deus não estava com ele? Sabe, Lázaro não era o amado de Jesus? Porque então ele ficou doente? Você pode estar fazendo esse monte de perguntas, se questionando. Mas eu quero te dizer que há algo que devemos entender com relação à doença. Nenhuma enfermidade, amado ouvinte, tem origem em Deus. Não é uma maldição divina, como alguns pensam e alguns chegam até a falar. Sabe, em uma certa ocasião eu estava me preparando para pregar quando uma senhora entrou, toda chorosa, acompanhada de seu filho de 19 anos, e me disse: por favor, fale alguma coisa para meu filho. Ele está entrando na fase terminal de AIDS e só lhe restam poucas semanas de vida. Por favor, diga algo que o anime. Eu pensei o que dizer para um jovem de 19 anos que ainda não desabrochou para a vida e já está morrendo. Para um garoto que vive atormentado pelo complexo de culpa, porque sabe que se está indo para a morte, como resultado de ter quebrado alguns princípios da vida. Então eu apenas o abracei. Assim ele encostou a cabeça em meu ombro e chorando disse: estou sofrendo a maldição de Deus, não é? Deus está me castigando pela vida errada que eu vivi, não é? Sabe, eu apertei bem o braço dele e disse: filho, Deus não está lhe castigando. Você é a coisa mais linda que Deus tem. Apesar de não consegui-lo vê-lo, Ele está perto de você, está aí do seu lado, sofrendo e chorando, juntamente contigo. Sabe, meu amigo, eu não encontro na Bíblia um homem castigador que olha para o filho que se desviou de seus caminhos e diz: você foi rebelde aos meus ensinamentos, não foi? Então sofra e morra por causa da sua desobediência. Sim, a Bíblia me ensina que Deus é amor, que Ele sofre, espera, suplica e vai atrás do homem. A Bíblia também me ensina que Deus estabeleceu leis para proteger a vida. Eu quero que você entenda bem, meu amado ouvinte, Deus estabeleceu leis físicas, preservadoras da vida. Deixa eu te dar um exemplo. A lei da gravidade. Segundo a lei, todo objeto será atraído para a terra. Suponhamos que eu tenha um objeto de cristal muito valioso.
Se eu não quero que ele quebre, estrague, eu tenho que respeitar o princípio da física, o princípio físico estabelecido por Deus. Se eu tiver com ele na mão e por algum motivo eu desobedecer a lei e soltá-lo, com certeza ele cairá e ficará em pedaços. Você está me entendendo, meu querido ouvinte? Aí seria justo levantar os olhos aos céus e dizer que Deus está me castigando porque eu desobedeci a lei da gravidade, que é castigo divino, o resultado natural da desobediência de um princípio preservador da vida. Nós precisamos entender que não existe maldição divina. Deus estabeleceu princípios preservadores da vida que devem ser respeitados, para assim se obter uma vida abundante e feliz. Sabe, meu querido, às vezes não respeitamos as leis. Criamos tremendos problemas, mas mesmo estando em meio a esses problemas, Jesus está ao nosso lado, dizendo: filho, eu não queria que você sofresse dessa maneira. Eu não criei para... Sabe, eu o criei para ser feliz e não infeliz. No momento da dor, da tristeza, eu quero que você segure a minha mão. Quero que saiba que eu não estou lhe condenando. Eu estou com você. Se Deus, em seu infinito amor, acha que deve operar um milagre, Ele pode fazê-lo. Eu já vivi muitos desses milagres. E eu já vi homens desenganados pela ciência renascerem novamente. Já vi homens com problemas perdidos para este mundo serem restaurados pelo poder de Deus. Sabe, o Senhor, Ele pode operar milagre. Só que a Bíblia não ensina que os milagres são uma coisa geral que tem que acontecer com todo mundo. O milagre é uma prerrogativa divina, depende de Deus, somente de Deus e não de nós. Porque nós, os filhos de Deus, ficamos doentes. Você pode questionar. Sabe por quê, amado? Muitas das vezes, porque transgredimos as leis físicas, outra por questões hereditárias. Às vezes são consequência do ambiente poluído em que vivemos. Outra pelo ritmo de vida que levamos. Deixa eu te dizer uma coisa, numa cidade grande, como qualquer capital brasileira, é normal você acordar às 5 horas da manhã e ir trabalhar. Almoçar em uma marmita fria. Voltar para casa e só chegar lá para depois das 10 da noite. E daí comer uma comida fria do dia seguinte. E você segue a mesma rotina, sabe? Esse ritmo de vida diferente da vida de um homem do campo. Então nem sempre a doença vem por ter quebrado leis físicas voluntariamente, mas quando Deus permite que seus filhos sejam atingidos por doenças, sabe, Ele compensa essa situação para a glória do seu nome e crescimento espiritual de seu filho. Sabe, às vezes Ele se aproveita da situação crítica para acordá-lo, para nos acordar. A história diz que Lázaro morreu, que Jesus demorou 2 dias para ir ter com ele. Alguma vez você já pediu a Deus alguma bênção? E parece que Deus demorou a atender a sua oração. Maria e Marta estavam chorando. Orando, talvez jejuando, sabe? Fazendo vigília. Porém, Jesus não chegou a tempo e Lázaro morreu. Sabe, meu amigo? Quando aparentemente Deus demora em responder às nossas orações, é porque Ele tem algo maior para nos oferecer.
As irmãs de Lázaro estavam, pedindo somente uma cura, mas Jesus tinha preparado para Lázaro uma ressurreição. Sempre é assim, o que Deus tem para nós é maior do que esperamos dele. O registro bíblico diz que assim que Jesus chegou, Marta lhe disse: Senhor, se estivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu imagino, o que estava por trás dessa lamentação, amado ouvinte? Talvez ela estivesse querendo dizer: agora é tarde, já não precisamos mais de ti. Meu amigo, nunca diga isto a Jesus. Seja paciente. Se você está passando por dificuldades ou se sente cansado de orar sem obter resposta alguma, por favor, espere um pouco mais. Deus tem um plano maravilhoso para você. Se você ainda não se casou, ou seu sonho é encontrar uma moça ou um rapaz para formar um lar feliz, tenha um pouco mais de paciência, não corra, não se adiante aos planos divinos. Se seu sonho ainda não se realizou, espere um pouco mais. Dê uma chance a Deus. Os planos dele sempre serão maiores do que os nossos planos. Continue, meu amado, firme na presença do Altíssimo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Para a gente entender o que aconteceu. Quando um homem morre, nós temos que entender o que aconteceu quando o homem foi criado. Se você ler lá em Gênesis 2, no capítulo 7, acompanhe-me por um momento. Lá no jardim do Éden, a Bíblia diz que então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Preste atenção. Aí estava o barro. O barro não é gente, não é vida. O barro é simplesmente barro. Não pensa, ele não sente, não odeia, nem ama. O barro é barro. Aí vem Deus e coloca em suas narinas o sopro de vida. O sopro também não é gente, não tem sentimento, não odeia, não ama, não fica magoado. Sopro, é ar. Mas quando o sopro se junta com o barro, então sim, amado ouvinte, apareceu o homem vivo. A Bíblia o chama de alma vivente. Alma, do ponto de vista bíblico, não é um espírito. O espírito é o sopro de vida. Alma é a pessoa viva, que anda, que trabalha, que sente, que ama, que odeia. E a minha pergunta é: o que acontece quando o homem morre? Vou deixar que a Bíblia responda para você, se está se questionando em relação a isso. Você pode se questionar: o que acontece quando o homem morre? Você sabe o que a Bíblia diz? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Fala lá em Eclesiastes 12, no verso 7. O corpo, diz a Bíblia, volta para a terra de onde veio. E o sopro, que nós chamamos de espírito, volta para Deus que o deu. Quando Deus criou o homem, Deus fez esta operação, assopra. Quando o homem morre, Deus faz tudo o contrário. Respira, o sopro volta para Deus. O sopro volta para Deus.
e o corpo volta para o pó de onde veio. Depois de 5, 10 e 15 anos, você abre o caixão e só encontra pó e terra. O homem saiu da terra, foi feito da terra, volta para a terra e o sopro de vida volta para Deus. Aí agora você pode se questionar e perguntar: existem espíritos que sofrem vagando por aí? A Bíblia diz não, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento, amor, ódio, inveja, para eles já pereceram para sempre, não tem eles parte coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Fala isso lá em Eclesiastes 9, no verso 5 e 6. Você entendeu? Isso que eu acabei de falar é a palavra escrita de Deus, não é palavra de mulher, de homem. Não é o que eu acho. Isso é o que está escrito na Bíblia. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. O dia em que eles morrem acaba o seu ódio, o seu amor. Já não pensam, já não sentem, já não vivem, já não existem. E você me dirá: mas eu ouvi falar dos espíritos. Eu até conversei com um em uma sessão aí. Você pode estar dizendo: bom, você tem que confrontar essa declaração na palavra de Deus. E ela afirma que você não falou com o espírito de ninguém. Porque no dia em que essa pessoa morreu, o seu corpo foi para a terra e o sopro voltou para Deus. O sopro voltou para Deus. Você pode dizer: mas eu ouvi. Não, você não ouviu o espírito, seja lá de quem foi. Porque não existe o espírito dessa pessoa. Você falou com um espírito sim, mas foi um espírito maligno. Porque a Bíblia afirma em Apocalipse que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, sim. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Fala em Apocalipse 12, no verso 9. E qual é o trabalho desses anjos hoje? Enganar-nos, como o chefe dele nos engana. E é o que eles fazem, eles se disfarçam de espíritos de pessoas vivas ou mortas e conseguem o seu objetivo. Se você acredita que é a vida após a morte, por que então se preocupasse em estar salvo ou perdido? Afinal de contas, você terá outra oportunidade, não é verdade? Mas a Bíblia ensina que quando o homem morre, fica inconsciente, seu corpo volta à terra como era, e o sopro volta a Deus que o deu. E você questiona: até quando isso? Sabe, Jesus, ele voltará. São Paulo, em 1 Tessalonicenses, diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante de Jesus, trará justamente em sua companhia os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo,
e ressoada a trombeta de Deus descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Fala lá em 1 Tessalonicenses 4, 13, 14, 15, 16. Depois você vê lá. E que grande notícia, né, meu querido ouvinte? Deixa eu te dizer uma coisa. Você conhece o fim da história. Jesus foi ao sepulcro. As irmãs disseram: Senhor, não podemos retirar a pedra porque ele já está morto há 4 dias e cheira mal. Jesus insiste: retirem a pedra, sabe, amigo? Por que será que Jesus não escolheu ressuscitar um morto quentinho de 2 horas apenas? Ele escolheu um morto que já cheirava mal. Você sabe por quê? Porque se ele tivesse ressuscitado um morto de 2 horas, algum incrédulo poderia dizer: não, ele não estava morto. Talvez até pensar: estava com uma catalepsia. Por isso Jesus esperou que o cadáver entrasse em putrefação. Por amor aos incrédulos, para mostrar-lhes que o poder de Deus está acima da incredulidade humana. Sabe, hoje Jesus está dizendo a você que para Ele não importa como está a sua vida, meu amado ouvinte. Não importa se você já se sente podre, cheirando mal, sabe? Mal moralmente, espiritualmente. Ele diz que se você é um cadáver que está há muitos anos fora da igreja, longe de Jesus, não importa. Ele foi capaz de ressuscitar Lázaro e pode ressuscitar você também. Este é o desafio, meu amado ouvinte. Quem é aquele que pensa que ele não pode fazer algo em sua vida? Não existe nada impossível para Jesus. Retire a pedra, disse ele. Quando os homens obedeceram a Jesus, ele disse: Lázaro, vem para fora. Sabe, um grande pregador do século passado disse que se Jesus teve que dizer: Lázaro, vem para fora, porque se ele não mencionasse o nome de Lázaro, todos os mortos do mundo ressuscitariam. Tal era o poder de Jesus. Sabe, meu amado ouvinte, meu amigo, o Jesus que teve poder para ressuscitar Lázaro, não tinha poder para tirar a pedra? Hein? Ele tinha. E porque ele disse aos homens: retirai a pedra. Meu amigo, Jesus tem poder para transformar a vida, mas ele nunca vai entrar em um coração se o homem não retirar a pedra. É você quem tem que tomar essa decisão. Jesus pode entrar em sua vida e corrigir qualquer coisa, sarar qualquer ferida. Sabe, ressuscitar os seus sonhos, aqueles sonhos que ele tem gerado no seu coração. Se sua família está, sabe, desintegrando, se os seus ideais estão morrendo, esta é uma oportunidade de Cristo. Ele pode entrar em sua vida e ressuscitar tudo. Mas ele não pode retirar a pedra. É você quem tem que abrir o coração. Abra o coração para o Senhor Jesus neste dia. Que o Senhor Jesus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.